Boa noite a todos os irmãos. Como costumeiramente fazemos, vamos nos reunir nessa corrente mental, aqueles frequentadores da Casa Espírita Eulália Nogueira, trabalhadores da Casa Espírita, o mundo espiritual, seus mentores espirituais que com certeza estão nos unindo, mente a mente, coração a coração neste momento, como costumeiramente fazemos. Pedimos a Deus, o nosso Pai, aos mentores espirituais da Casa Espírita Eulália Nogueira, que venham nos intuir quanto à leitura deste Evangelho de hoje, que possa trazer aquele recado necessário para a evolução de cada um de nós. Em nome de Deus, de Jesus, dos bons espíritos presentes nos lares de cada um, nós abrimos este Evangelho. Que assim seja. Meus irmãos, dando sequência à leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. O título é Necessidade da Caridade segundo o Apóstolo Paulo. Item 6 e item 7. E diz o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, ainda o corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo o corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, benigna, não é invejosa, não é afoita, não é afoita nem precipitada, não se enche de orgulho, não despreza precipitados, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, com muita clareza, a virtude da caridade, até mesmo acima da fé. É porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e é independente de toda e qualquer crença particular. E vai mais longe. Definiu a verdadeira caridade e mostrou-a não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência com o próximo. Muito clara essa lição, meus irmãos, e muito importante quando diz aqui: a caridade, ela não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada, não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Bem, meus irmãos, é um conceito muito amplo de caridade. E ali dá para ver muito bem a quem se diz caridoso, se realmente é. Se nós fizemos pré-julgamento, se nós agimos com maldade, com inverdades, nós não estamos sendo caridosos. Quando nós agimos com injustiça, quando nós agimos querendo aparecer mais do que ser caridosos, isso não é caridade, meus irmãos. Pode ser qualquer coisa, pode ser benevolência, mas não caridade. E como diz o próprio título, se eu não tiver a caridade diante de todas aquelas qualidades,
não adianta nada. Eu posso ser o maior estudioso que existe sobre a face da terra. Se eu não souber ser caridoso, amoroso, benevolente, para passar tudo isso que eu tenho, de nada vale esses conhecimentos. E ilustrar também, para ilustrar essa leitura do livro Vivendo o Evangelho, tem uma mensagem que diz o seguinte: ainda falta. Existem creches, mas as crianças ainda são maltratadas. Existem asilos, mas os velhos ainda se sentem sozinhos. Existem casas de sopa, mas o desaforo ainda é tempero. Existem campanhas de agasalho, mas a frieza ainda é distribuída. Existem núcleos de auxílio, mas a palavra áspera ainda está presente. Existem movimentos de solidariedade, mas o interesse pessoal ainda interfere. Existem fartas doações, mas o orgulho ainda acompanha a moeda. Existem instituições de amor ao próximo, mas o amor a si mesmo ainda predomina. Realmente, não há como negar que a beneficência existe, mas sem dúvida ainda falta caridade. Ou seja, nós somos bons, nós temos atitudes benevolentes, mas nós não somos caridosos. Nós temos o interesse, tem todas as situações aqui. Não é acompanhado os atos de benevolência por atos de doçura, de amor, de carinho, de refazimento a esses irmãos que recebem a caridade de nossa parte. Então é muito importante, no nosso julgamento diário, de pensarmos, nós fizemos realmente a caridade? Ou nós somos só bons, benevolentes com os outros? Porque não nos importamos verdadeiramente com aqueles irmãos que nós praticamos aqueles atos. Bem, meus irmãos, após a leitura e interpretação do Evangelho, agora vamos nos unir mentalmente, novamente, levando o nosso pensamento a Deus, nos guiando, nos ligando à Casa Espírita Eulália Nogueira, aquelas equipes de médicos. Bem, meus irmãos, após a leitura e interpretação do Evangelho, agora vamos nos unir mentalmente, novamente, levando o nosso pensamento a Deus, nos guiando, nos ligando à Casa Espírita Eulália Nogueira, aquelas equipes de médicos, enfermeiros, e vamos pedir primeiramente um passe espiritual a cada um de nós e aqueles que se encontram em necessidades, que se encontram nos nossos pensamentos, que o mundo espiritual possa tratar o nosso corpo físico e espiritual de acordo com o nosso merecimento. E se for do nosso merecimento, aqueles que necessitarem, que recebam a cura. Vamos pedir também, meus irmãos, por aqueles irmãos que se encontram nas ruas, desesperançados, irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, no presídio estadual aqui da Alegrete, crianças que se encontram nas ruas, irmãos necessitados do reequilíbrio, da paz e da tranquilidade. Pedimos ao mundo espiritual que nesse momento atue junto a esses irmãos, restabelecendo a sua fé, a sua tranquilidade, a sua harmonia. A partir desse momento passamos a agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos reencarnados na Terra, nesse momento de transição. Que a nossa força, a nossa coragem, a nossa fé seja fortalecida nesse momento. Que possamos passar por esse momento de transformação que a Terra passa. Em nome de Deus, de Jesus, dos bons espíritos aqui presentes, nós encerramos este Evangelho.